Então, só gostaria de dar boa noite a todas e a todos, agradecer a todo mundo aí que dedicou essa noite gelada aí de quinta-feira, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, e estar aqui com a gente. Eu comentava antes com a professora Naira, nós tivemos 672 inscrições. Claro que nem todo mundo poderia estar presente, muita gente mandou mensagem avisando que não estaria. Mas agradeço a todo mundo que depois, para quando esse vídeo for publicado, gravado, né, para todo mundo que se inscreveu e principalmente para quem está presente aqui com nós hoje. E para começar essa noite, eu passo a palavra para a professora Naira Balzaretti, que é diretora do Instituto de Física da URGS. Muito obrigada, Natan. Boa noite a todas e todos. É um privilégio estar aqui. Em meu nome, em nome do professor Ives Araújo, vice-diretor do Instituto de Física da URGS, para esse evento de lançamento do novo livro da série Textos de Apoio ao Professor de Física e à Professora de Física, né, com um título que atrai muita gente, pelo visto, pelo número de inscrições, né, Redescobrindo a Teoria Quântica, um resgate dos principais conceitos nos discursos do Prêmio Nobel. Então, aqui eu gostaria de parabenizar toda a equipe envolvida, né, e com grande satisfação falar sobre o meu colega professor Marco Antônio Moreira, né, que vai falar na sequência. Ele foi o idealizador dessa série de livros de texto de apoio e hoje é editor, juntamente com a colega professora Eliane Veit, do Instituto de Física. O professor Moreira é uma sumidade, reconhecida nacional e internacionalmente, quando o assunto é ensino de física. Ele foi um dos criadores do nosso programa de pós-graduação em ensino de física, extremamente bem reconhecido, né, e atuante há muito tempo. É professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi vice-diretor do Instituto de Física, tem várias distinções, né, pela sua atuação, uma carreira brilhante e, acima de tudo, uma pessoa sensacional. Um grande privilégio ter o professor Moreira aqui conosco no lançamento desse livro. Né, temos o professor Natan, que é um jovem docente, brilhante, né, que tem ideias fantásticas, aqui muito bem concretizadas pelo lançamento desse livro, uma pessoa fantástica, um colega, né, sensacional também, e certamente terá uma trajetória brilhante seguindo os passos do professor Moreira. E também, né, gostaria então, são três ingredientes para esse momento aqui, né? O professor Moreira, pela série de livros, o professor Natan, pelo grupo de estudos, e os estudantes do curso de Engenharia Física que criaram o projeto de férias com o Instituto de Física, com o IF, de férias com o IF, naquele período em que a gente estava fazendo a transição, né, do ensino presencial para o ensino remoto emergencial. A universidade ficou alguns meses sem aula, e os estudantes, preocupados com o isolamento, propuseram a realização desse projeto de férias com o IF, que foi um sucesso também, onde professores, né, poderiam compartilhar sua pesquisa com estudantes interessados, e o resultado desse evento aqui hoje é o grupo coordenado pelo professor Natan, que discutiu esse aspecto dos fundamentos, né, filosóficos da mecânica quântica. E o grupo dos estudantes é o Iafa, o Fernando, a Gabriela, o Igor, a Milena e o Félix, que são coautores desse livro, né, tá? Então, é realmente um grande privilégio para nós estarmos na direção do Instituto para divulgar esse tipo de trabalho, né? São pessoas que se dedicam, né, ao estudo, né, ao conhecimento da física, das raízes da mecânica quântica, uma discussão filosófica muito interessante. Então, parabenizo toda a equipe envolvida, professor Natan, obrigada, né, por propiciar esse momento para a gente, esse livro, e passo a palavra, então, acho que o professor Moreira, mas devolvo a palavra para ti, Natan, agradecendo em meu nome, em nome do professor Ives, por esse momento, parabenizando a todos. Obrigada, Natan. Muito obrigado, professora Nara, um prazer estar aqui. E eu passo a palavra, então, para o professor Marco Antônio Moreira, que é um dos editores, junto com a professora Eliane Veit, da série Textos de Apoio ao Professor de Física. Como é que eu faço? Botei a tela inteira. Bom, muito obrigado. Para mim é também uma satisfação
participar desse evento. Eu agradeço a apresentação da professora Naira. A professora Naira é também uma pessoa muito especial, né? Infelizmente, eu não tenho aqui dados do currículo dela, mas ela é ótima na física e como pessoa. E também agradeço ao professor Natan por esse convite, né? É importante que nós tenhamos novos professores com criatividade e fazendo o que podem pelo ensino da física. Tá? Então, a mim cabe fazer a apresentação da série, né? Textos de apoio ao professor de física. Bom, esta série foi criada em 1990. Nós estamos agora com mais de 30 anos, né? Realmente foi uma iniciativa bem-sucedida, tá? Ela foi criada em 1990 pelo grupo de ensino do Instituto de Física da URGS, né? Procurando contribuir para a atualização e educação permanente de professores de física, né? Nossa meta sempre foi o apoiar ao professor de física, tá? Inicialmente, os volumes eram anuais. Isso foi até 2004. A partir de 2005, nós passamos a uma publicação bimestral, ou seja, 6 volumes por ano. Tá? E seguimos. A partir de 2016, a série passou a ser eletrônica, publicação eletrônica. É natural da época, né? Mas a missão continua sendo a mesma: apoiar professores de física da educação básica. Com o advento do MNPF, o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, né, houve um certo impulso no recebimento de solicitações de publicação, né, em razão dos produtos educacionais. Vários produtos educacionais poderiam ser publicados como texto de apoio. Atualmente, nós temos uma certa escassez de trabalhos devido à pandemia, né? Se vocês olharem, vão ver que os volumes atuais estão com 2 números por enquanto, né? Além disso, nos falta mais um apoio técnico, né? Porque a publicação ela é feita pelos editores, em particular pela minha colega Eliane Fait, que faz um trabalho fantástico aí na publicação desses textos de apoio. De um modo geral, essa série se contrapõe ao ensino para testagem e aprendizagem mecânica, que, infelizmente, domina a educação no Brasil, não só na física, né? Mas, hoje em dia, o importante é sempre preparar o aluno para as provas, preparar para as provas. Isso, internacionalmente, se chama Teaching for Testing. E nós estamos também nesse Teaching for Testing. E isso resulta numa aprendizagem mecânica, aquela em que os alunos simplesmente decoram os conhecimentos, os conteúdos, sem necessariamente entender. Porque o que se espera deles são as respostas corretas nas provas. Mas isso faz parte da nossa missão. A física é muito mais do que isso. Tá? A física não é só fórmula e decorar leis e com definições. Né?
O que acontece com a física, gente, que a maioria dos alunos não gosta de física? E, às vezes, quando a gente diz que é professor de física, o pessoal pergunta, faz assim uma posição, nossa, como é que pode ser professor de física, né? Mas nós amamos a física e nós queremos mudar isso, né? A física, ela faz parte da cidadania. Toda a nossa vida tem física. Nos eventos atmosféricos, nos laboratórios, nos hospitais, é física em toda parte. Então, como é que não se ensina física? Como é que o cidadão não tem direito a uma física? É um direito à cidadania. Mas, infelizmente, nós somos escravos da testagem. Da testagem. A física, ela pode ser ensinada de modo apaixonante, de modo de cativar os alunos e não de gerar recusa aos conteúdos de física. Essa série dos textos de apoio ao professor de física, ela tem mais de 30 anos e nós estamos nessa direção e nós nos consideramos bem-sucedidos, porque os nossos textos de apoio são consultados por centenas e até milhares de professores. Então, nós acreditamos que estamos dando uma contribuição para um outro ensino de física, mas, claro, o que domina é a testagem, mas nós não vamos desistir de um ensino com significado, com compreensão. Tá? Bom, voltando à estrutura da série, agora nós temos uma inovação, que é o lançamento de um livro como um número, um volume da nossa série. Que satisfação de nós termos chegado a esse ponto, né? E a participação de um professor, que é o professor Natan Lima, e vários alunos. Vejam a diferença, alunos de física também participando de textos de física que vão ser disponibilizados para professores de física. O professor Natan Lima é líder nessa inovação, e vai nos trazer o seu livro, Redescobrindo a Teoria Quântica, um resgate dos principais conceitos dos discursos de Prêmio Nobel. É uma inovação. Espero que continuamos com o nosso texto de apoio e sempre buscando uma outra física, um outro ensino de física, sempre contra esse absurdo de considerar a física como difícil, como para poucos, e que as pessoas acabam pensando como é que pode alguém ser professor de física, né? Então, isso nós temos que mudar, e o professor Natan vai nos falar de um tema cativante, que é mecânica quântica, né? Então, eu tinha que fazer a apresentação dessa série, e o ponto mais importante da apresentação, que eu acho, né, é a natureza das publicações. Nós não estamos preocupados com o ensino para a testagem, nós estamos preocupados com trazer a física para professores e alunos. Então, eu agradeço a oportunidade de fazer esse discurso, porque essa é uma luta que eu tenho, como disse a Naira, há décadas, que eu me dedico ao ensino da física. Eu amo a física, me considero físico também, amo física, então eu não aceito isso de que a física tenha essa imagem distorcida na prática, na educação. Muito obrigado pela oportunidade. Natan, bom trabalho para ti. Muito obrigado, professor Marco Antônio Moreira. É uma grande satisfação, um privilégio para nós poder escutar o senhor aqui essa noite. Antes de começar minha fala, eu gostaria de perguntar se o Eduardo, do Centro de Engenharia Física, gostaria de falar rapidamente.
Sim, tá dando para me ouvir direitinho? Sim. Uhum. Tá, eu sou diretor de eventos do Centro de Estudantes de Física e, primeiramente, eu gostaria de agradecer a direção do Instituto de Física por ter dado o apoio, né, para a gente conseguir desenvolver o de Férias com o IF. O projeto ele surgiu no meio da pandemia, no auge da pandemia, e a gente teve muito apoio dos professores e alunos, né? Foram 18 professores e 69 alunos que participaram do projeto. Os alunos eles foram separados em grupos com os professores e 4 semanas de férias, né? O que foram bastante. E para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a área de atuação do seu professor, as abordagens. E a gente ficou muito feliz, né, com o resultado de Férias com o IF, e a gente gostaria de agradecer e elogiar o professor Natan e os alunos, né, o Félix, o Fernando, o Igor, a Milena, a Jaffa, por fazerem ainda mais, né, do que a gente esperava com o projeto. Eu acho que da minha parte é isso, tá? Obrigado pela atenção. Bom, muito obrigado, Eduardo. Então, agora sim, boa noite mais uma vez a todas e a todos. Essa é uma noite muito especial para mim e para todo, acho que vou estender ao Instituto de Física, porque além do compromisso acadêmico de excelência científica da pesquisa, o Instituto de Física tem um compromisso já de longa data em levar os resultados dessa pesquisa para a sociedade, de levar o conhecimento científico, de levar a pesquisa científica para a educação básica, para a escola. E esse é mais uma tentativa de se somar aos esforços que já são tradicionais ao Instituto. E a fala do professor Marco Antônio Moreira exemplifica muito bem isso, né? Que são uma série de textos de apoio de mais de 30 anos, aliás, fechando, né, 30, mais de 30 anos, desde 90, que denota essa importância, esse cuidado do Instituto em contribuir diretamente, impactar a sociedade, ajudar a construir uma educação nacional de qualidade. E fico muito feliz de tendo sido e ser um leitor da série Textos de Apoio ao Professor de Física. Hoje a gente poder estar tendo um trabalho desenvolvido de forma coletiva por alunos da graduação, pós-graduação, e eu atuando como professor do Instituto, e a gente poder levar isso para pessoas que são professores da graduação ou que são professores do ensino médio, ou mesmo pessoas que só querem saber mais de física, que não atuam na educação, mas que querem saber, pois como o professor Moreira comentou, a física permeia, perpassa a nossa vida e deve ser entendida também como componente fundamental da nossa cidadania. Inclusive, eu vou botar daqui a pouco um slide, não foi combinada essa fala do professor Moreira, mas o meu ponto de partida era justamente esse, né? Entender que física faz parte da formação de qualquer cidadão, né? Então, é o nosso compromisso também de contribuir para a cidadania brasileira. E, nesse sentido, antes de falar rapidamente sobre o livro, eu queria fazer alguns agradecimentos rápidos, mas, primeiramente, dizer que a gente não faz nada, a gente não consegue trabalhar, não consegue produzir, se não houver uma instituição comprometida com valores que realmente valorizam a educação, a publicação, a produção de conhecimento e o alcance da sociedade. E, nesse sentido, eu posso dizer que sou muito feliz de estar no Instituto de Física e encontrar aqui diretores como a professora Naira e o professor Ives, que dão todo o respaldo, todo o apoio, tudo que eu precisei e preciso, estou sempre incomodando, e sempre, tudo que eu precisei fazer sempre teve o apoio institucional. Então, eu agradeço profundamente a Naira e ao Ives por oferecer esse ambiente propício para que as ideias possam acontecer e para que as atividades possam acontecer. Nesse mesmo sentido, né, reforço meu agradecimento ao professor Moreira e à professora Eliane Veit, que mantém esse trabalho fantástico de série de textos de apoio ao professor de física, com uma série de materiais incríveis que realmente contribuem e podem, né, permitem que a gente ressignifique a prática do ensino da sala de aula com uma outra perspectiva para além da testagem, como o professor Moreira fala. Então, muito obrigado pela própria série, pelo trabalho, mas também por permitirem que a gente chegasse, acessasse essa série também. E, como a Naira também comenta, né, na verdade, os grandes protagonistas disso tudo, e os grandes protagonistas da universidade são os alunos.
né? Não adiantaria a gente querer isso se os alunos não tivessem vontade de fazer, mas mesmo passando por uma situação totalmente catastrófica que era que a gente passou no meio da pandemia, os alunos, por total livre e espontânea decisão, sem receber nada por isso, decidiram se organizar e montar pequenas pesquisas, né, de 5 semanas, para que os alunos pudessem ver as linhas de pesquisa e participar. Então, eu me candidatei lá como professor, possível professor, orientador, e rapidamente as vagas esgotaram, e o resultado desse livro hoje é resultado dessa dedicação dos alunos. Então, eu fico muito feliz também em poder estar em uma instituição em que a gente vê os alunos ter esse protagonismo e atuar como protagonistas na criação de conhecimento. Aproveito para agradecer, tenho vários amigos meus que ajudaram na produção aqui. A Naira até perguntou, achou que eu era profissional em Simpla, é a primeira vez que eu estou usando, então eu também estou um pouco perdido, mas eu quero agradecer em especial a Paola Valentini, que me ajudou em toda essa estruturação do sistema aqui, porque eu não teria conseguido fazer isso sozinho, mas eu estendo isso, eu não vou dizer outros nomes, porque senão vou esquecer alguém, mas muitos outros colegas e amigos subsidiaram, permitiram que isso aqui acontecesse. E, nesse sentido, eu gostaria de cumprimentar todo mundo que está aqui. Eu vejo aqui na listagem, né, que nós estamos com 129 pessoas presentes, tivemos 672 inscrições. Eu vejo vários colegas de trabalho, então agradecer pela presença, alunos que passaram por mim aqui na graduação, também, então, ou que a gente se conhece, né, dos eventos do IFE, então, muito obrigado pela presença também, e vários outros colegas que acabei vindo a conhecer, né, de outras instituições. Em especial, eu vou saudar o professor Silvio Salinas, da USP, editor da Revista Brasileira de Ensino de Física, e devo dizer também que a ideia, em especial, de olhar para os discursos do Prêmio Nobel foi uma sugestão de um árbitro da Revista Brasileira de Ensino de Física, um dos nossos trabalhos, porque a gente estava olhando para originais do Einstein, de Broglie, e o árbitro disse, por que vocês não vão para os discursos do Prêmio Nobel? E a gente encontrou um tesouro lá, realmente, como eu vou comentar daqui a pouco. E a Revista Brasileira de Ensino de Física, eu acho que é outro marco importante na nossa pesquisa e ensino, mas também para a própria educação, para o ensino de física, onde a gente consegue encontrar materiais de grande qualidade e fugir desse ensino para a testagem, como o professor Moreira fala. Então, agradeço ao professor Salinas por estar presente também e estendo esse cumprimento a todos os colegas. Espero não ter esquecido, se eu esqueci alguém, mas agradeço a todo mundo que está presente hoje, porque, né, como diz o professor Moreira, física é algo fascinante, né? O que me fez ir para a física sempre foi o encantamento com as perguntas que a física permitia, se propunha fazer e as respostas que ela fornecia, e é uma pena que a gente não consiga, em escala nacional, transmitir esse encanto para as pessoas. Então, se eu tivesse que resumir qual que é o meu objetivo como educador e como pesquisador, é tentar resgatar essas perguntas originais, as inquietações originais, que mobilizaram tantas mentes incríveis, né, ao longo dos últimos séculos, para motivar outras pessoas também a se dedicar a esse empreendimento. Então, eu pretendo não ser muito longo, e a ideia aqui também eu não vou apresentar conceitos do livro, eu vou dar alguns spoilers do livro apenas, mas eu gostaria de comentar, apresentar a estrutura do livro um pouquinho melhor, algumas ideias também para entender o que vocês podem encontrar nesse livro, e porque a gente realmente tem um público bastante diverso aqui, desde professores universitários, alunos de graduação, alunos do ensino médio e público em geral interessado em física, e a nossa entendimento é que esse livro talvez vá ter significados diferentes para os diferentes grupos, mas ele é um livro muito bacana, e eu já vou te explicar por quê, não foi porque nós fizemos, mas ele é um livro muito bacana, porque ele resgata justamente esse encanto e as questões, né, as angústias originais que perpassaram a história da mecânica quântica. Eu vou compartilhar minha tela e eu não vou mais ver vocês, então se der qualquer problema vocês me avisem, deixa eu ver, eu vou botar em PDF, vou botar em PowerPoint. Vamos ver se vai ficar bom. Vocês veem a tela cheia? Se alguém puder me falar no áudio. Sim, sim, Tá aparece. bom. Então, muito obrigado. Tá bom.
Então, basicamente, né, o que eu queria comentar, esse livro, Redescobrindo a Teoria Quântica, um resgate dos principais conceitos nos discursos do Prêmio Nobel, né? Então, a ideia é realmente trazer os conceitos que, na verdade, estão nos livros didáticos. Para quem aqui já estudou mecânica quântica, principalmente os livros mais usados no Brasil, como Eisberg e Resnick, ou até livros introdutórios de Física 4, eles trazem os episódios principais. Mas a forma como esses episódios são contados, a ordem, o que é enfatizado pelos livros, se afasta um tanto quanto do que a gente pode encontrar nos trabalhos originais. E isso não é uma crítica, isso é normal. Quando a gente vai fazer o processo que a gente chama de transposição didática, aspectos acabam sendo alterados para aquele novo contexto em que o conteúdo vai ser discutido. Mas tem um prejuízo nisso, a gente perde questões que foram importantes na época e que acabam sendo esquecidas. A gente perde as angústias originais, os embates, os conflitos. Isso o livro acaba não mostrando. Então, para quem nunca estudou quântica, né, por exemplo, quem está ainda começando um curso de graduação, ao ler esse livro, vai ter a oportunidade de encontrar, né, de primeira mão, a fala do próprio Bohr, do próprio Schrödinger, do próprio Heisenberg. E para quem já leu, para quem já estudou quântica, talvez para quem saiba muito a mecânica quântica, ao ler vai se surpreender com algumas diferenças, com alguns pontos, com a forma de pensar que variam em relação ao que a gente tem hoje. O objetivo de trazer isso é contribuir para a formação dos professores, é contribuir para a formação dos cientistas, mas é também pensando dentro de uma concepção mais geral de educação, que vai exatamente ao encontro do que o professor Moreira comentou. Eu queria começar dizendo que a ciência faz parte da construção do mundo. Os principais problemas que nós temos hoje na nossa sociedade contemporânea são problemas sociais, mas são problemas também científicos. A pandemia exemplificou isso de forma muito explícita. Ainda que seja um problema social, como a gente se organiza, a questão da vacina, do afastamento, do uso de máscara, todas essas questões perpassam uma dimensão científica. O aquecimento global, o uso de agrotóxicos, tantas outras questões relevantes para a nossa sociedade, são questões coletivas, mas também são questões científicas. E, portanto, educar para a cidadania pressupõe também ter uma educação científica de qualidade, reflexiva, em que os alunos entendam os conceitos da ciência, mas também entendam sobre a ciência. O que é a ciência, o que não é ciência, como a ciência funciona, por que a ciência tem seu valor, por que a ciência pode contribuir para a sociedade. E quando a gente olha especificamente para o caso da mecânica quântica, a gente encontra um abismo muito grande entre o conteúdo propedêutico, conteúdo dos livros, e o que circula nos discursos sociais. Quântica talvez seja uma das teorias mais faladas, né, pela população, uma das teorias que mais circula, mais se difunde pela sociedade. Mas o que está circulando, né, os termos, pelo menos, né, as palavras circulam, mas as ideias diferem muito das concepções que a gente encontra nos textos originais. Então, eu botei aqui um slide só para exemplificar. Se a gente bota no Instagram hashtag, né, física quântica, a gente não encontra nenhuma página que fale sobre mecânica quântica. Vai falar sobre várias outras questões, vai falar sobre pensamento positivo, vai ter falas que estão relacionadas a questões psicológicas, mas não existe um discurso científico sobre a mecânica quântica. Então, apesar de ser uma teoria extremamente importante, alguns vão dizer que é a teoria mais bem-sucedida a explicar a estrutura da matéria, e que levanta questões filosóficas que são extremamente fundamentais, levanta questões sobre o que é a realidade, sobre a nossa capacidade de conhecer essa realidade. Essa discussão usualmente fica murada, fica dentro das universidades, dos centros de pesquisa. E pensando que isso é uma dimensão importante da formação cidadã, é um direito de todo mundo também ter acesso a esse tipo de discussão. Então, a defesa que nós temos feito é justamente que nós precisamos cada vez mais ocupar os espaços sociais para levar esse conhecimento de qualidade, sério, com compromisso, para travar as discussões científicas que são importantes para a nossa sociedade. Então, esse livro ele é escrito numa tentativa de contribuir para o ensino da sala de aula,
pode ser usado num curso introdutório de mecânica quântica, ou até pelo professor da educação básica, usando trechos selecionados, mas também tem sido fonte material para a gente tentar ocupar espaços sociais, inclusive espaços virtuais, como o próprio Instagram. Depois eu vou comentar rapidamente sobre isso. Mas trazer discursos que sejam acessíveis e que tenham qualidade, que estejam, né, alinhados com uma perspectiva científica. Então, essa é a proposta que a gente quer trazer hoje. E, nesse sentido, como já foi comentado, isso surge no De Férias com o IFE, né? No ano passado, a gente teve, acho que foi até 5 semanas de férias, e nessas 5 semanas, eu e 5 alunos da graduação nos reunimos semanalmente, e além do encontro semanal, todos eles tinham uma tarefa. Então, na primeira semana, a gente estudou sobre história da ciência. Na segunda semana, cada um traduziu o prêmio Nobel e já fez uma primeira leitura. Depois, a gente estudou os artigos originais que estavam associados ao discurso do Nobel, escreveu as análises, comparou com a literatura histórica e fechou os textos. É claro que depois ainda teve todo um período de revisão, isso já faz tempo, né? Na verdade, a gente acabou revisando esses textos, mas em 5 semanas a gente teve aí a espinha dorsal que montou esse trabalho. Então, isso tudo acontece, né, dentro de uma instituição em que os alunos têm um papel muito importante, mas que é uma instituição com forte compromisso com a produção de conhecimento e com o impacto social. Nesse sentido, né, eu gostaria de reforçar os verdadeiros protagonistas, né, dessa produção são os alunos da graduação, né? Então, a Iafa, o Fernando, a Iafa estudou, né, principalmente cada um ficou responsável primeiro por um capítulo, mas depois isso acabou se misturando, né? Então, a Iafa estudou o Schrödinger, o Fernando olhou para o Heisenberg, o Félix e o Igor, que vai aparecer no outro slide, estudaram os textos do Niels Bohr, que é o mais longo de todos. A Milena estudou o texto do de Broglie, né? O Igor aqui estudou o do Bohr. E a Gabriela já era aluna de mestrado na época, mas ela já tinha escrito um trabalho para evento analisando o texto do Max Born. E aí a Gabriela traduziu também o texto do Max Born e a gente fez um comentário sobre esse discurso. Tá? Então, eu gostaria de reforçar o meu agradecimento a esses 6 alunos, né, de graduação e pós-graduação pelo compromisso totalmente voluntário, né, e justamente como a Nair e o professor Moreira comentam, né, por uma paixão pelo conhecimento, pela simples vontade de querer aprender. A proposta não era nem produzir nada, era simplesmente estudar e aprender os originais. O que será que o Bohr falava? O que o Heisenberg estava preocupado? E foi isso que a gente fez durante 5 semanas, e no fim a gente achou que valia a pena compartilhar isso com outras pessoas. Tá? Então, esse aqui é a capa do livro. Acredito que a grande maioria já recebeu por e-mail. Depois eu vou mandar para os últimos inscritos que talvez não tenham recebido o e-mail, eu vou mandar o texto para terem também. Tá? E faz parte, então, né, da série Textos de Apoio ao Professor de Física. Então, mais uma vez, né, agradecer à professora Eliane e ao professor Moreira por terem aceitado o nosso trabalho nessa série. Dito isso, então, assim, só para explicar, né, por que a gente traz os discursos do Prêmio Nobel? A gente já vem trabalhando dentro da pesquisa há muito tempo o uso de originais, né? Eu, particularmente, tenho há muitos anos já estudado os artigos originais do Einstein, de Broglie, Schrödinger, e tentado realmente levar para ensino de mecânica quântica da graduação alguns desses tópicos, mas muito focado no formalismo matemático. E um dia um árbitro, né, justamente da revista brasileira, sugeriu olhar para os prêmios Nobel. E esses textos são muito interessantes. É isso que eu acho que é uma característica muito importante desse livro. Porque no discurso do prêmio Nobel, o cientista já está falando para uma plateia diversa, né? Ele não está falando necessariamente para o físico como se estivesse escrevendo um artigo. Então, ele já está tentando explicar o coração da sua ideia. Ele tem que, em algumas palavras, né, em pouco tempo, expressar o que ele pensou na sua pesquisa. E, com isso, ele consegue, então, passar a mensagem com poucas equações. A maioria dos textos não tem equação nenhuma. Alguns colocam, mas não demonstram. Eles só apresentam algumas equações principais e tentam criar imagens mentais, né? O que eu estava pensando? Qual era o problema? Ou como você pode tentar entender? Fazem muitas analogias. Então, é muito rico para o leitor que está ingressando no mundo da mecânica quântica, porque justamente apresenta o conceito, apresenta a ideia, né? Inclusive, o título do discurso do Schrödinger é
o coração, a ideia principal da mecânica ondulatória. E todos eles, de certa forma, têm essa ideia principal, o coração da proposta daquele pesquisador, numa linguagem acessível. Ao mesmo tempo que, para alguém que conhece a mecânica quântica, vai se surpreender com algumas coisas que acabaram sendo esquecidas. Então, nesse sentido, assim, apenas para apresentar, eu já vou trazer alguns elementos do livro, só para apresentar uma ideia geral. O livro tem um primeiro capítulo em que a gente discute justamente essa questão mais didática do livro, onde que a gente encontra o conhecimento, a importância de uma aprendizagem significativa. E depois a gente já vai para um capítulo 2 em que apresenta um panorama histórico da mecânica quântica, justamente para tentar posicionar, tá, da onde surgem esses discursos, né? Em que momento da física isso aparece. E isso é um panorama possível de ser montado. A gente pode pensar a física clássica como 3 grandes campos: mecânica, termodinâmica e teoria eletromagnética. Todos esses campos muito bem sucedidos no seu contexto de atuação. No final do século XIX, início do século XX, alguns sistemas físicos começam a ser estudados na interface desses campos. E aí a gente começa a ter certos problemas, começa a ter certas inconsistências que precisam ser resolvidas. De cada um desses encontros, uma nova teoria surge com seus postulados e trazendo aí alguma novidade conceitual para o entendimento da realidade. Do encontro da mecânica com a teoria eletromagnética, com a tentativa de compatibilizar a teoria eletromagnética com uma descrição em diferentes referenciais, surge a teoria da relatividade. Com a tentativa de pensar a termodinâmica a partir de uma visão mecânica, tentando ver como que, descrevendo o movimento dos átomos, eu consigo chegar nos principais resultados da termodinâmica, a gente tem o desenvolvimento da mecânica estatística. E, por fim, justamente quando eu tento descrever, por exemplo, a radiação eletromagnética emitida por um corpo a uma certa temperatura, as descrições clássicas levam a certas inconsistências, cuja superação se dá com o desenvolvimento da teoria quântica. Então, a teoria quântica ela se dá justamente no encontro da teoria eletromagnética com a termodinâmica. Então, um artigo do Planck, o artigo do Einstein, são artigos em que eles vão estar trabalhando com conceitos como entropia, temperatura, energia interna, e vão estar trabalhando aplicados, né, a questões associadas à radiação eletromagnética. Então, antes de chegar nos discursos, né, alguns marcos que a gente comenta, né, trabalhos do Planck, de 1991, falando dos osciladores da matéria, descreve a matéria como sendo composta por certos osciladores, e aí chega numa relação para as possíveis energias desses osciladores. Depois o Einstein, em 1905, faz um raciocínio paralelo ao do Planck. Muitas vezes os livros narram como se o Einstein tivesse partido do Planck, mas não, é uma linha independente. E ele chega na mesma equação, que na época não tinha esse H aqui, mas tinha a mesma equação de proporcionalidade com uma certa constante aqui, que hoje é a constante que a gente chama de H, aplicando para a radiação eletromagnética. Então, nasce o conceito de quantum. E depois, em 1909, alguns historiadores já dizem, então, que o Einstein apresenta uma visão dual, né, em que cada fóton era acompanhado por um certo campo contínuo, tá? Então, em 1909, a gente já começa a ter certas coisas que começam a modificar em relação aos trabalhos originais, aos textos clássicos. E aí a gente vai para os episódios, né? Ao todo, o livro traz 5 episódios. O primeiro episódio é justamente sobre a estrutura do átomo de Niels Bohr. E justamente aqui eu botei algumas imagens, tá? Essa segunda imagem é uma imagem do próprio discurso do Niels Bohr, onde ele está apresentando o modelo atômico e as possíveis transições, mas a gente tenta contextualizar isso no livro. Então, essa imagem aqui, tá? É uma foto que eu tirei do próprio manuscrito do Niels Bohr, que é um xerox, né? Porque o Niels Bohr, antes de ser professor em Copenhague, ele vai para Manchester e, trabalhando com Rutherford, ele começa a desenvolver o seu modelo atômico. Então, aqui já são alguns rascunhos dele tentando desenvolver esse modelo, até chegar na sua proposta de quantização dos níveis do átomo e, né, trazendo o que a gente chama de postulado quântico. Então, lá no livro, a gente vai encontrar o discurso do Prêmio Nobel, em que ele apresenta o que ele estava pensando, né, o que ele queria com esse discurso. Só um minutinho.
o que ele estava pensando, o que ele estava realmente preocupado e que conclusões ele chega. Aqui o Bohr já apresenta, o Bohr era um grande estudioso de filosofia, e ele vai justamente apresentar o que estava em jogo ao apresentar o seu modelo atômico. Ele vai colocar questões filosóficas que são fundamentais, não vou dizer quais são, vou deixar para os leitores acompanhar, mas antes do discurso do Bohr, que é longo, e isso a gente fez em todos os capítulos, a gente sempre faz uma visão ressaltando o que é a ideia principal, a gente apresenta qual é a discussão filosófica que o autor propõe, e apresenta algumas questões para reflexão. A gente apresenta algumas ideias, né, para justamente quem for usar isso na sala de aula poder, então, entender, ver, poder usar de alguma maneira com seus alunos. No segundo episódio, a gente tem a dualidade onda-partícula, aqui saiu errado, né? Louis, faltou um O, de Broglie, e o de Broglie vai se inspirar nos trabalhos do Einstein, principalmente, e vai propor uma natureza dual, para toda partícula associar também uma onda. O de Broglie imaginava, na verdade, que se eu estou num certo referencial, em que a partícula está parada, ao redor dela haveria um campo infinito pulsando. E a frequência de pulsação estaria associada à energia de repouso dessa partícula. E esse conceito, energia de repouso, vem da teoria da relatividade restrita de Einstein. Então, aquela equação mais famosa de todas, né? E igual a mc quadrado. Então, esta energia que vem do mc quadrado estaria associada à frequência de pulsação desse campo infinito. Então, tudo isso de Broglie explica, cria essa imagem mental. E aí, quando um observador estivesse se movendo em relação a essa partícula, esse campo pulsante passa a ser interpretado como uma onda. E isso aparece naturalmente quando a gente aplica as transformações da relatividade. Tá? Esse é um dos discursos mais matemáticos de todos, mas mesmo, né, para quem não for olhar as equações, ele cria essa imagem mental. Mas para quem já estudou física, se faz uma transformação usando as transformações de Lorentz e chega numa onda com umas certas características, e essa onda vai mostrar justamente que tem uma relação entre o comprimento de onda e o momentum da partícula, né, que é massa vezes velocidade. Então, o de Broglie explica todo o raciocínio dele, explica como chega nessa equação, e tudo isso a gente tenta também sintetizar e mostrar já de uma forma mais direta no texto inicial. Passado isso, a gente vai para o episódio 3, que é a visão do Schrödinger. Muita gente, os livros não comentam isso hoje, mas para o Schrödinger só existiam ondas. Para o Schrödinger não havia partículas. Isso é diferente de como se explica hoje em dia. Mas o Schrödinger imaginava que o elétron devia ser um pacote de ondas. E esse pacote de ondas deveria se propagar pelo espaço. Essa é a interpretação original, que depois ele mesmo acaba, de alguma maneira, modificando e que depois é alterada pelo que a gente chama de interpretação ortodoxa. Mas aqui a gente coloca, isso não está no discurso do Nobel, mas isso é uma imagem do discurso de um dos artigos que ele publica em 1926, quando ele resolve um elétron num oscilador harmônico. E esse pacote de onda aqui, para ele, era um elétron. Né? Então, a visão do Schrödinger era justamente tentar salvar, em certa medida, a física clássica. Tentar dizer, não precisamos de descontinuidades, não precisamos de quantização. O que existem são sistemas contínuos, como a física sempre trabalhou, que em certas condições de contorno aparecem a quantização, como a onda de uma corda, né, como no violão. Se tu restringe as pontas, vão aparecer certos modos possíveis. E isso é quantizado, tem o modo 1, modo 2, modo 3. É só isso que está acontecendo aqui. O que existem são sistemas contínuos. Essa é a defesa que o Schrödinger vai fazer, e ele faz isso de uma forma muito clara. Na minha opinião, é o discurso mais bonito de todos, mais didático. Ele começa falando sobre a lente, sobre a luz passando nas lentes de um telescópio. E aí ele explica o fenômeno da refração e explica como que a visão ondulatória explica a lei de Snell. E a lei de Snell, né, ela usa justamente raios de luz, então seria como se tu visse uma trajetória ali, como se fosse algo corpuscular, mas quando eu entendo que é uma frente de onda, eu consigo explicar o que está acontecendo com esse raio de luz. E a defesa dele é a visão ondulatória explica a lei de Snell. A visão ondulatória explica a trajetória. Então, deve haver uma mecânica ondulatória que explique a mecânica clássica. E aí ele faz a mesma forma que a ótica física,
que lida com a luz como onda, está para a ótica geométrica, que trabalha dos raios de luz. Vai existir uma mecânica ondulatória, que é o que ele cria, que explica a mecânica clássica tradicional. Sem nenhuma equação, né? A equação de Schrödinger, para quem conhece, é uma equação super diferente, porque ela tem um número imaginário explicitamente aparecendo na equação. Ela não é uma equação de onda no sentido tradicional, pela ordem da derivada que aparece. E aí fica sempre uma ideia meio estranha, mas o que essa equação quer dizer? Isso fica um pouco, às vezes, escondido nos livros didáticos, mas quando a gente resgata o discurso original, a gente vê o que exatamente o Schrödinger tinha em mente. Então, para quem conhece já a mecânica quântica, estudou, acredito eu, é um dos capítulos mais legais, pelo menos para mim foi, de encontrar a visão, o que o Schrödinger estava pensando. E o bacana é reconhecer o seguinte, esse é o episódio 3, né? O Schrödinger publica isso em 26. Em paralelo, o Heisenberg, e isso é um capítulo 4, né? É o episódio 4, que já está aí no capítulo 6, a visão do Heisenberg não era complementar ao do Schrödinger, não era adicional, era antagônica. O Heisenberg, de alguma maneira, competia com a visão do Schrödinger. Era um embate entre visões de mundo completamente diferentes. E o Heisenberg chega, primeiro, em 1925, num resultado muito estranho. Ele chega no fato de que o momento vezes a posição de uma partícula é diferente de multiplicar a posição vezes o momento. Tá? Isso aqui é do discurso dele mesmo. Essas coisas não têm o mesmo... A ordem importa nessa multiplicação. Né? A gente diz que, então, essas grandezas não comutam. Né? Para quem puxar lá do ensino médio, falar de comutabilidade, então isso aqui mostra que essas grandezas não comutam. Isso era tão estranho na época que o Heisenberg nem dá nome para isso, ele só chega nesse resultado. E então o Born e o Dirac reconhecem que isso é uma propriedade tipicamente matricial. Então, P e Q, né, momento e posição, e outras grandezas físicas, deveriam ser representadas como matrizes na mecânica quântica. Para os historiadores, isso é considerado o marco fundador da mecânica quântica, porque aqui tu tem uma ruptura formal. Agora tu não trata mais posição e momento como vetores, tu trata isso, e mesmo outras grandezas que são escalares, tu trata agora isso como matrizes. Esse é o artigo de 25, e depois em 27, já pós-Schrödinger, ele consegue trabalhar um pouco em cima da mecânica, já de uma outra mecânica, que é a chamada teoria da transformação de Dirac e Jordan, e chega no que a gente chama hoje como princípio da incerteza. Tá? Então, a equação que ele coloca aqui é incerteza na posição vezes incerteza no momento ao longo, né, desse eixo x, é sempre maior ou igual a h cortado sobre 2. E esse princípio, ele é um princípio altamente polissêmico, tem várias interpretações, vários sentidos, várias formas de entender. O Heisenberg tinha uma forma muito peculiar, que é muito diferente do que a gente entende hoje, mas basicamente ele entendia que isso eram erros de medida, né? O ΔX e o ΔP, mesmo quando se resolve a equação de Schrödinger, elas estão associadas a uma medida instrumental. E para ele, isso é uma defesa filosófica. Isso significa que a gente só deveria falar do que é medido, não falar de grandezas que não podem ser medidas, né? Que faz parte de um certo movimento cultural da época. E é inspirado em ideias como do Mach, outro físico importante, né, do século anterior. Ele vai interpretar essa equação de uma maneira bastante pragmática. E isso compete com a visão do Schrödinger. Enquanto o Schrödinger está falando tudo é onda, o Heisenberg sustenta uma visão corpuscular, fala de elétrons como partículas, mas ele entende que há incertezas associadas a medidas desse elétron. Essa é a defesa, essa é a construção. Se a gente pega o texto do Schrödinger, pega o texto do Heisenberg, eles estão vendo ideias de mundo completamente diferentes. Não é a mesma entendimento sobre o que é a realidade. E eles ganham o prêmio Nobel no mesmo ano, eles dividem o prêmio Nobel. Então é muito interessante porque na época tu já tinha uma estrutura formal da teoria se formando, mas não se tinha, estava muito longe de qualquer consenso sobre o que essa teoria queria dizer. Um ano depois, né, em 28, o Max Born, que havia sido professor do Heisenberg, chega no que a gente chama de interpretação probabilística. Tá? Eu não trouxe aqui partes do trecho, porque ele é muito textual, não tem tantas imagens, mas o Born vai mostrar que essa função de onda do Schrödinger ao quadrado
está associada à probabilidade de encontrar, de fazer uma certa medida, como encontrar a partícula numa certa região. E ele defende, de novo, ele diz isso claramente, isso está para além da física, isso é uma postura filosófica que eu estou assumindo. A gente deve abandonar o determinismo, e a mecânica quântica só fala sobre probabilidades. Isso tudo, gente, levanta uma série de questões sobre o que é real, né, na descrição da realidade. A partícula é o que é real e as ondas é só um instrumento matemático. Essa era a defesa do Bohr. O Schrödinger era o contrário. A partícula é uma abstração matemática. O que existem são as ondas. De fato, probabilidade é tudo que a gente pode falar e a teoria está completa, ou, na verdade, é probabilística porque a gente não conhece algum fator, algum parâmetro que eu não conheço, deve existir, só que a gente não sabe, e, portanto, a teoria está incompleta. Então, a mecânica quântica ela está permeada, né, atravessada por questões sobre o que é real, sobre a nossa capacidade de conhecer essa realidade e, por fim, sobre a própria validade da teoria, né, se ela é completa ou se ela não é completa. Isso tudo está explícito nos discursos e a gente tenta, ao longo dos nossos comentários, ressaltar ainda mais o que está aparecendo, quais são os comentários que cada um dos físicos estão pensando. Tentamos chamar atenção para os pontos principais e para as questões, para as angústias que estão sendo levantadas. No fim, a gente tem um capítulo final em que, rapidamente, tentando mais explicar do que mostrar a matemática, a gente organiza a mecânica quântica já numa linguagem não exatamente igual, mas inspirada nos chamados postulados de Neumann. Porque a teoria se constrói como se fosse uma colcha de retalho, e aí chega um momento que a gente diz, não, vamos organizar, né? O que é principal, quais são os principais postulados, o que a gente tem, quais são os pressupostos. E aí o Neumann é um dos, talvez, mais reconhecidos por ter feito essa abordagem postulacional, e aí a gente monta, né? Então, olha, na mecânica quântica, um sistema físico é representado por um vetor de estado, e isso depois se conecta com os resultados empíricos da seguinte forma, e apresenta os postulados, né, inspirados não exatamente na linguagem que o Neumann usa, e traz a interpretação ortodoxa, que pode ser entendida aí como a interpretação da complementaridade de Bohr. Anos mais tarde, isso depois se gera a chamada interpretação de Copenhague, isso não foi o nome dado, mas muitos historiadores vão apontar que há sutis diferenças aí entre a complementaridade de Bohr e a própria, que é chamado hoje de interpretação de Copenhague. Mas aqui a gente não entra, né, nesses detalhes, aqui a gente vai apresentar, em linhas gerais, como que é a visão dita hegemônica da interpretação da mecânica quântica hoje. Dito isso, gente, para concluir, eu gostaria de dizer, né, reforçar, esse livro ele é usado para quem quer saber sobre a teoria quântica. Eu não sou professor, eu não sou, né, aluno, mas eu quero saber, eu quero entender o que é, afinal de contas, a teoria quântica. Vai encontrar de primeira mão, né? A pessoa não pode até não concordar com o que eu digo, pode não gostar do que eu digo, mas vai encontrar o que o Bohr falou, o que o Born falou, o que o Heisenberg falou. Está em primeira mão e tem os nossos comentários, tentando ajudar a traduzir, mas são em si textos, no geral, bastante acessíveis. Para quem está em séries iniciais da graduação, né, vai encontrar ali um material riquíssimo para começar a pensar sobre sobre a teoria quântica. Para quem já estudou, mas quer agora ver conceitos, tentar o que está por trás da equação de Schrödinger, ou o que o Heisenberg queria dizer por incerteza, né, isso vai encontrar lá. Em especial, né, pensando no ensino de física, que é a área que eu pesquiso e a gente vem trabalhando, esse material, né, a gente gostaria muito, quem aqui trabalha com física, seja no ensino superior ou no ensino médio, é um material riquíssimo para ser usado como material complementar numa disciplina de graduação, né? Então, se estudou lá o átomo de Bohr, dá o original do Bohr para a pessoa ler, ver o que o Bohr pensou, se apresentou a equação de Schrödinger, mostra o discurso do Schrödinger, o que ele pensou, e talvez trechos selecionados, eu acho que não o discurso todo, porque seria muito pesado, mas trechos selecionados poderiam ser levados para o ensino médio para se discutir, né, questões de física moderna. A nossa área, e o professor Moreira é um dos também protagonistas nesse sentido, de defender que a gente precisa renovar o currículo de física na educação básica, trazendo física moderna e contemporânea, e, nesse sentido, poder trazer elementos históricos pode ser uma perspectiva bastante promissora, né, para gerar esse sentido, para pelo menos gerar uma curiosidade, um interesse, e levar, né, esses assuntos de uma forma séria. Porque tem questões filosóficas aqui que são interessantes, às vezes até um pouco peculiares,
mas que são feitas de forma séria, pelos próprios cientistas, né, colocadas dentro de um contexto correto, sem serem distorcidas. Então, isso também é uma forma da gente, de alguma maneira, resistir, né, a essa circulação de discursos que modificam, né, os conceitos da quântica de forma tão brutal. Dito isso, eu gostaria de acabar com alguns convites, né, exatamente nesse sentido do que eu comentei no início da fala, né? O Instituto de Física vem fazendo um trabalho incrível de divulgação científica. Vários professores e alunos, né, da graduação e da pós-graduação têm trabalhado nas redes sociais do Instituto de Física. Então, eu tenho que agradecer também ao Divulga Física, né? Eu entrei em contato com eles, eles acolheram a ideia, e nas últimas semanas, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente posta, se vocês olharem aqui, eu fiz um print ao último post, toda quarta-feira, às 20 horas, nas últimas semanas, a gente postou um material sobre um dos capítulos do livro. Né? Então, o último agora foi Como a Mecânica Quântica Virou uma Teoria Probabilística. Né? Então, são cards, né? Então, nesse post tem 10 cards que a pessoa vai rodando e rapidamente tem ali pelo menos a ideia principal, a ideia geral do que está nesse discurso. Então, quem quiser, segue, né, a página do IFE, compartilha com os amigos. Tem todas as publicações nossas das últimas semanas, tem sobre o Schrödinger, tem sobre o princípio da incerteza, e tem vários outros posts, né? Tem aqui dissertações de mestrado, trabalhos de cursos da graduação, professores que respondem as perguntas no Centro de Referência de Ensino de Física. Tá? Então, fica o convite para seguir, compartilhar as postagens e acompanhar. Tá? Então, eu gostaria de agradecer também ao Divulga Física e parabenizar, porque a gente precisa ocupar esse espaço virtual também, além da sala de aula, mas, né, a sala de aula tem que ser cada vez mais valorizada, mas fora da sala de aula, esse trabalho também tem que ser feito. Nesse sentido, vou comentar só também, né, esse post aqui, se vocês olharem, ele foi feito, divulgado pelo Instituto de Física, e ele tem um compartilhamento com a minha página, onde eu também tenho tentado, de alguma maneira, trazer essas reflexões. Então, esse post aqui que estava lá também está na minha página. Aqui, muita gente chegou hoje aqui no evento, e muitos dos 600 inscritos vieram pelo Instagram, e é algo que eu relutei muito em fazer, mas que tem sido muito gratificante, porque muita gente tem entrado em contato, alunos de graduação de todo o país, ou pessoas interessadas em ciência e que não encontram esses materiais. Né? Onde eu vou ler sobre mecânica quântica? Onde eu vou ouvir falar sobre mecânica quântica? Então, eu comecei postando, na verdade, materiais na minha página, depois isso começou a ser compartilhado com o IFE por causa do livro, mas aqui vocês também podem encontrar as nossas defesas de mestrado, outros posts, tento divulgar os eventos que estão acontecendo no IFE. Fica o convite para quem quiser seguir também, para a gente seguir conversando pelas redes virtuais. E no YouTube, né, a gente tem publicado, o IFE tem a página do YouTube, aqui eu publico alguns materiais de aulas, por conta da pandemia, acabei fazendo, e agora também, né, esses textos, para cada texto do capítulo eu também fiz um breve vídeo de 20 minutos explicando, como uma tentativa de criar materiais de qualidade, ocupar esses espaços e fomentar esse debate. Enfim, são aqui da minha parte, né, esses canais são canais pequenos, mas é uma tentativa de começar a ir construindo um diálogo cada vez maior. Eu entendo que é importante a gente valorizar o professor da educação básica, valorizar o espaço da escola e, em paralelo a isso, ocupar o debate público, né? Ocupar os espaços sociais onde as pessoas se encontram, virtualmente ou não, para que esse discurso científico possa chegar também. Então, ficam os convites aqui para seguirem, para compartilharem, para que a gente possa se fortalecer também virtualmente. Certo, gente? Muito obrigado. Isso era o que eu gostaria de apresentar e comentar com vocês. Queria, basicamente, apresentar as ideias gerais do livro, né? Dizer o que vocês podem encontrar lá. Agradecer mais uma vez aqui a professora Naira, professor Moreira, professora Eliane, e, enfim, essa era o que eu gostaria de passar, e deixar aberto aqui, quem quiser escrever no chat, ou quem quiser falar, né, abrir, falar, tirar alguma dúvida, a gente tem mais um tempo para seguir conversando. Natan, tem uma pessoa ali que perguntou no chat se dá para compartilhar o livro com os alunos da educação básica, né? O link, né?
Obrigado, William. O chat, eu vi aqui vários, né, comentários, não tinha achado essa pergunta ainda, mas obrigado aqui por todos os comentários, né, parabenizando. E sim, na verdade, assim, qual que foi a nossa ideia, né? Então, a gente compartilhou antecipadamente com todos os inscritos o livro, para quem quisesse lendo, para quem quisesse ir, né, se familiarizando, para poder estar hoje aqui para a gente conversar, mas logo mais deve ser publicado, né? Toda essa série, textos de apoio ao professor de física, né, esses 30 anos, os textos estão disponíveis publicamente, gratuitamente, né? Então, é um material gratuito oferecido para as pessoas, e logo mais esse link vai constar lá também, né? Então, quem, né, está aqui, quem participou do evento e agora quiser compartilhar esse link, ou depois, né, se quiser, quando tiver isso público na página, quiser já recomendar a página lá da série Textos de Apoio de Física, vocês encontram muito materiais lá além desse, vão encontrar esse link também, e podem, com certeza, quanto mais compartilhar, melhor. O Maurício pergunta sobre adquirir o livro, né? O livro, ele, em princípio, é só virtual, Maurício. Eu até fiz algumas impressões, mas fiz para poder ter também, assim, para poder presentear alguns amigos e para ter como lembrança também. Mas o livro está disponível virtualmente, né? E qualquer pessoa com o link, se alguém não recebeu, pode me mandar um e-mail também, que eu mando o link novamente. Eu vou mandar porque os últimos inscritos eu acabei não enviando, né? Eu mandei na terça, se eu não me engano, ou segunda-feira, né? E depois eu mandei na terça também. E se alguém não recebeu ainda, me avisa, eu vou mandar de novo, tá? Mas esse é virtualmente, né, que o livro fica disponível. O Ariel pergunta, Ariel, pode ser que tenha dado, porque eu tenho baixado a planilha, né, e enviado. Pode ser que eu tenha enviado antes de tu ter te inscrito. Eu não sei quando tu te inscreveu. Ou me manda um e-mail, tá? Todo mundo que recebeu pelo Simpla aparece meu e-mail. Do Gmail, pode me mandar um e-mail que eu mando novamente, sem problema nenhum. Porque acho que, como eu mandei muitas mensagens, pode ter se perdido ou ido para o spam, né? Eu posso mandar de novo agora, talvez pegando todos os links. Quem já recebeu, peço desculpa, né? Até estava brincando com a Naira no início. Eu me atrapalhei com o sistema e mandei a mesma mensagem, acho que umas 5 vezes. Então, quem recebeu 5 e-mails, peço desculpa. Mas eu posso mandar mais uma vez agora para todo mundo, tá? Então, para quem já recebeu 5, peço paciência ao receber o 6º e-mail. E a Guinha aqui, ó, o Birajara compartilhou, tá aqui também. Mas eu posso mandar para todo mundo de novo, né? Agradecendo pela presença no evento. E mando mais uma vez para todos. Natan, Sim. uma pergunta, não sei se dá para fazê-la aqui, se você vai ter tempo de responder, mas sobre a questão, acredito que muita gente tem interesse nisso, né, também. Tu disse que a física quântica está muitas vezes relacionada com coisas fora do que está do escopo realmente dela, né? Mas eu acredito que, normalmente, até pensando, vendo lá nas tuas postagens no Instagram, eu vejo que tem espaço por uma certa espiritualidade, assim, né? Até pelo Bohr, né? No brasão dele. Não sei se espiritualidade é o conceito certo, mas o conceito certo de dizer, mas o que tu diria, assim, que ela está relacionada com uma metafísica, assim, até com o Bohr, né, que tu foi lá no Instituto Niels Bohr, né, tu poderia falar sobre isso? Será que tem tempo? O que tu acha sobre isso? Eu posso, assim, comentando rapidamente, né, isso daria pano para muita discussão, né, mas o fato é que muitas vezes quando a gente vai nas biografias dos cientistas, a gente vai encontrar reflexões. O cientista, ele é físico, mas ele é ser humano também, e as reflexões, né, a gente não guarda as coisas numa caixinha, né? Então, se a gente olha para a história da ciência, não raras vezes, o mesmo cientista que fazia uma pergunta no contexto científico também fazia uma pergunta fora propriamente desse contexto. E na quântica isso não foi diferente. Em especial, né, o princípio da complementaridade do Bohr foi inspirado por leituras que ele tinha de filosofias que são filosofias orientais, né? Então, o brasão dele tinha o símbolo lá do Yin Yang.
Só que a gente tem que entender, olhando pela lente da filosofia da ciência, a gente pode separar dois contextos. Existem várias maneiras de interpretar isso, tá? Vou dizer uma forma possível. Existe o chamado contexto da descoberta e existe o contexto da justificação. O contexto da descoberta, ele é um processo criativo, né? Tu pode ter um insight na rua e tu nem sabe de onde veio exatamente. Por quê? Claro, tu estuda muito aquilo, tá estudando e daqui a pouco tu tem um insight, porque lembrou de algo, teve uma analogia, porque leu um texto filosófico, porque, enfim, pode ter, né, uma música que te inspire e tu pensa. Então, o contexto da descoberta, ele é altamente criativo e o Popper mesmo dizia, tem uma psicologia aí do processo que foge à lógica, que foge à filosofia. Mas o que justifica a racionalidade da ciência é o contexto da justificação, né? Então não adianta eu ter uma ideia inspirada por algo qualquer, se na prática científica eu não consigo justificar isso matematicamente ou empiricamente, teoricamente ou experimentalmente. Se o princípio da complementaridade foi adiante, é pelas corroborações empíricas, né, ou pelas justificativas teóricas que são dadas, independentemente da inspiração original daquele pesquisador. O que acontece depois é que as pessoas pegam essas reflexões mais criativas e tratam isso como se fosse o núcleo duro da teoria. Né? Isso não é. Se a gente olha o artigo de 28 sobre a complementaridade que está na Nature, ele não vai falar sobre Yin Yang, ele não fala sobre filosofia oriental. Ele fala sobre teoria da relatividade, ele fala sobre o princípio da incerteza, ele fala sobre problema de medição e, enfim, não fala sobre esses aspectos, né? Então, o fato é esse, né? Houve questões metafísicas e até muito associadas à consciência, né? O Penrose, que ganhou agora, foi premiado recentemente, tem um livro tentando, né, trazer algumas ideias sobre mecânica quântica em mente, mas até onde a gente sabe, todas essas ideias, em alguma medida, foram refutadas, não foram adiante. No campo científico, propriamente, não se estabeleceram. Então, do ponto de vista histórico, a gente pode reconhecer que há essas interseções, mas tão importante quanto isso é entender o que é o núcleo duro da teoria, o que faz a teoria ser científica e o que de fato é validado pela comunidade, não é porque um determinado cientista tem uma visão que aquilo é científico, né? Um cientista é um ser humano, vai ter um monte de visão que não é científica. Né? E isso faz parte, eu entendo que no próprio processo educativo isso pode ser trazido à tona, justamente para que a gente possa fazer, né, essas distinções. Valeu. Tem bastante parabéns aqui, né? Então, muito obrigado, gente. Eu perdi aqui um comentário, mas tem alguém que fala justamente do Einstein, né? E justamente era isso, né? A visão do Einstein original era uma visão determinista de mundo, né? Então, quando Einstein propõe em 1905 o artigo sobre os fótons, ele está pensando realmente em algo bem localizado no espaço. De acordo com a interpretação ortodoxa, eu não consigo definir posição e momento com qualquer precisão, com precisão máxima, simultaneamente. Tem um limite mínimo. Então, a rigor, se eu tivesse uma posição muito bem definida, eu teria ali um conjunto, uma sobreposição de estados de momento para descrever. Não teria um único momento para descrever essa partícula. Então, em 1935, Einstein, Podolsky e Rosen, eles escrevem um artigo chamado, não vou lembrar o título, mas ficou conhecido como Paradoxo EPR, em que o Einstein justamente tenta mostrar que tem uma certa um problema lógico dentro da teoria, e ele parte argumentando da realidade. Ele define realidade, algo é real, se tem um conjunto de propriedades bem definidos, e nesse sentido a mecânica quântica negaria a realidade, porque a partícula não teria esse conjunto de grandezas bem definidas. E aí ele tenta chegar numa inconsistência dentro da teoria, né? E isso é um episódio muito interessante, não está no livro, porque isso já é 1935, mas isso vai dar origem a uma série de discussões posteriormente. David Bohm se inspira nisso, trazendo a teoria de variáveis ocultas, e mais adiante um físico chamado John Bell vai propor o seu teorema de Bell, que é um aspecto extremamente importante da mecânica quântica. O final aí é bem polêmico em relação ao que o Einstein queria originalmente, mas basicamente, né, assim, a cisma do Einstein era isso, era a perda da realidade. Tá? E, de certa forma, era uma cisma que o próprio Schrödinger tinha e o de Broglie tinha também. Para o de Broglie, a função de onda era real, ela era um campo de verdade.
E quando teve o Congresso de Solvay de 27, ele perde, junto com Einstein, os debates para o Bohr, a comunidade aceita a interpretação ortodoxa, e o de Broglie se resigna a aceitar que o campo não é real, não é um campo físico. E depois, na década de 60, depois de ler os textos do David Bohm, ele se motiva a resgatar e ele produz o que ficou conhecido, né, o que ele chama de teoria termodinâmica oculta das partículas. Tem um texto dele de 1964, que foi traduzido do francês para o português por mim e pelo professor João Chaib, do Cefet de Minas Gerais, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, em que 64 de Broglie fala isso. Eu perdi a disputa lá em 27, 28, e adotou isso, e ficou essa visão aí de que a psi não é real, que ela não é física, mas agora a gente está tentando resgatar, e aí ele cita o David Bohm, e ele começa um movimento de interpretar de forma realista a mecânica quântica. E para isso ele supõe que existe um meio subquântico que é responsável por essas probabilidades, né, de encontrar partícula em diferentes posições. Seria como estudar uma partícula, né, dentro de um gás. Ela não vai, eu não consigo descrever exatamente a trajetória, mas a probabilidade dessa partícula ter uma certa velocidade ou estar numa certa posição. Então, de Broglie escreve ali um meio subquântico, e a partir das relações termodinâmicas ele consegue derivar as relações de probabilidade que vêm da mecânica quântica. Então, é uma outra forma de interpretar. Na verdade, tudo é determinista, tudo é real, mas aí eu tenho um meio subquântico interagindo, causando essas oscilações na partícula. Tá? Então, isso, de certa forma, é a tentativa de resgatar o programa realista de Einstein também, né? O Rodrigo, né, pergunta sobre os próximos projetos. Na verdade, sim, Rodrigo, a gente tem trabalhado bastante, eu tenho trabalhado bastante nessa questão da divulgação, principalmente nas redes sociais, mas hoje a gente tem um grupo de extensão cadastrado no Instituto de Física sobre estudo de história e filosofia da física e criação de materiais didáticos. Tá? Então, nesse grupo, além eu, né, estou no grupo, mas também está o professor Leonardo Heidemann, está a professora Eliane Veit, e a gente tem alunos da pós-graduação, alunos da graduação que participam aqui do Instituto de Física, e a gente tem professores da educação básica que têm se engajado e entrado com a gente, participado. Na época da pandemia, no virtual, a gente fazia encontros quinzenais, tentando, de alguma maneira, alinhar certos temas de pesquisa com o objetivo final de criar textos didáticos para levar para a sala de aula. Agora a gente vai voltar para o presencial, a gente provavelmente vai migrar para um formato híbrido, né? Então a gente vai estar presencialmente no Instituto, mas vai conectar para quem quiser do Brasil ou de fora do Brasil, conectar com a gente, tá? E a ideia é ser um projeto bastante livre. Cada um se engaja dentro do que pode, dentro do que está disponível, e a ideia é criar redes de colaboração, onde daqui a pouco tem o professor que quer fazer a pesquisa e vai olhar para o texto histórico e vai levar para a sala de aula. Mas tem um outro professor que talvez tenha o tema, mas não vai poder olhar para o original porque não tem o tempo. Mas tem um aluno da graduação que quer olhar. E aí a gente vai acompanhar esse aluno, depois vai colaborar com o professor para fazer cadeias, né, onde esse conhecimento possa circular. Então a gente ainda está engatinhando nesse projeto, na verdade já está aí há um semestre trabalhando, e né, a gente ainda não sabe exatamente como vai continuar, mas hoje a gente tem 3 grandes temas, tá? Um é a mecânica quântica, o outro é justamente aquecimento global, porque em 1822, há exatos 2 séculos, o Fourier escreveu o livro A Teoria Analítica do Calor. E lá está a primeira tentativa teórica de calcular a temperatura da atmosfera da Terra a partir da composição da Terra. Até hoje, esse modelo assim, é a base para calcular a temperatura da atmosfera. Claro que hoje muito mais sofisticado. Então, a gente está resgatando o texto de Fourier lá, 2 séculos exatos atrás, comemorando aí 2 séculos da teoria analítica do calor, e tentar trazer isso até uma perspectiva contemporânea e trazer modelos de temperatura da atmosfera para pensar sobre aquecimento global. E o terceiro tópico é mecânica clássica, tentando resgatar alguns textos históricos e trabalhar com alguns projetos também de modelagem e problemas abertos. Né? Em especial, isso quando eu falei ali, respondendo ao William, né? O princípio de Maupertuis, que é um dos primeiros princípios de mínima ação, que depois vai, de alguma maneira, motivar o princípio de Hamilton. Quando a gente foi olhar o original, a gente foi para o original porque ele foi muito usado pelo de Broglie e pelo Schrödinger. Ao ler o original, a gente descobre que o objetivo do Maupertuis era provar a existência de Deus.
E aí tu tem primeiras páginas filosóficas, assim, tentando montar um argumento teológico, só que depois ele começa o desenvolvimento de equações em que ele tenta demonstrar um princípio de minimação. Então entra também um pouco nessa questão que o William fala, né? Tem talvez um aspecto cultural, mas o que vai justificar o princípio de Maupertuis ter ido para frente na ciência é o fato de que ele é corroborado empiricamente, né? Que o princípio que ele escreve se traduz em resultados, previsões, que são confrontados com a empiria, né? Então, esses são os nossos 3 grandes temas que a gente tem trabalhado, né? E, enfim, a ideia é surgir outros textos, outras propostas que nem essa. Rodrigo pergunta também se o Heisenberg, na verdade, defendia uma visão contrária. Tem alguns historiadores que falam que ele não falava exatamente de partícula, mas ele com certeza se opunha à visão ondulatória, né? A gente não chega a discutir isso no livro, mas o Heisenberg publica o artigo dele em 25, tá? Aquele da não comutação. E ele tem para si que ele está resolvendo o problema da mecânica quântica. Na verdade, assim, tá, voltando um pouquinho antes, tá? O Max Born era um professor muito importante na Alemanha e o Heisenberg foi aluno dele. E o modelo atômico de Bohr, né, que vinha de Rutherford, que tinha esse modelo meio planetário, inspira um grande programa de pesquisa sobre a estrutura da matéria, que se inspira na astronomia por causa desse modelo. Então, eles vão em Laplace tentar entender detalhes teóricos de problemas astronômicos para trazer para o estudo do átomo. E o Max Born dá um curso, que seria um curso, uma espécie de pós-graduação, dá um curso que se chama A Mecânica do Átomo, em paralelo com a mecânica planetária do Laplace. E é um livro fantástico, um livro didático, depois vira um livro didático, e o Heisenberg foi aluno desse curso. Um dos problemas que está apontado lá é justamente o problema que o Heisenberg resolve. E chega nessa questão da não comutação. Então, o marco original para o Heisenberg é os postulados do Bohr, é a descontinuidade, é tu ter um certo níveis de energias e saltos quânticos. Isso para ele é o fundamental. E ele tem para si que ele acertou na mosca, assim, realmente acha que resolveu, de certa forma, o problema da mecânica quântica. E um dia ele vai a Munique e assiste uma fala do Schrödinger e vê que o Schrödinger resolve os problemas muito semelhantes sem partir do nada do que ele está partindo. Tratando sistemas contínuos, né? O salto quântico surge como uma consequência, não é um postulado. Não trabalha com partícula, trabalha com sistemas, né, contínuos. Usa equações diferenciais, que o Heisenberg usava matrizes, ali volta uma equação diferencial que depende do tempo. Tudo que ele tinha abdicado na descrição dele, o Schrödinger está usando. E ele se desespera, assim, pelo que se narra, volta para Copenhague, conta para o Bohr chama o Schrödinger para passar uma estada em Copenhague. Schrödinger vai, fica alguns dias, chega a adoecer literalmente, passa a ter febre, e reza a lenda, né, que o Bohr morava do lado, ali tinha uma casinha do lado, até hoje tem ali, né, o quarto dele, e o Schrödinger delirava de febre, dizem que o Bohr botou uma cadeira do lado e seguia argumentando, o Schrödinger passando mal, e ele seguia, não, mas tu tem que entender isso e tal, e o Schrödinger vai embora, né, melhora, vai embora, e não chegam num consenso. O Schrödinger não dá o braço a torcer, o Bohr não dá o braço a torcer, e fica essa polêmica. Assim. Então, isso deve ser por 26, mais ou menos, 26 ou 27, na verdade, tu tem assim, uma quebra, né? Ou tu tem uma mecânica ondulatória, uma visão ondulatória do mundo, ou essa visão de Copenhague já se formando. E aí dizem que quando o Bohr era muito rigoroso, o Heisenberg fica tentando resolver, o Bohr não muito satisfeito, o Bohr sai de férias e vai esquiar nos Alpes. E o Heisenberg, nesse meio tempo, consegue chegar nessa derivação do que a gente chama de princípio da incerteza, manda para o Pauli dá força, publica, tá certo. O Heisenberg manda para submissão antes do Bohr voltar. O Bohr volta, ele mostra, e o Bohr encontra vários erros, várias inconsistências. O Heisenberg continua usando uma visão ondulatória sem perceber, e o Bohr aponta isso. E se vocês olharem o artigo publicado, sai nota adicionada em prova, em que o Heisenberg reconhece as inconsistências do artigo e agradece ao Bohr por ter apontado as inconsistências. E aí, ao ler o artigo do Heisenberg e mostrar os problemas,
o Bohr acaba se dando conta que os dois quadros são sempre necessários, partícula e onda, porque ele, né, o Heisenberg tentou limpar e não conseguiu. E aí o Bohr reflete sobre isso e vê que não tem como limpar. E aí ele chega, né, nessa ideia de complementaridade, justamente revisando esse artigo do Heisenberg. Né? Mas realmente, se vocês lerem o artigo de 27, que é do princípio da incerteza, ele tem, em vários momentos do artigo, ele vai se opor ao Schrödinger, por diferentes motivos, mas ele vai sempre tentar dizer, não, o Schrödinger pensou assim, mas aqui é melhor, o caminho é esse. Então, ele desmerece assim, a visão do Schrödinger. Pessoal da UPF aí participando, obrigado pela presença. Eu estou aqui na UPF, vim para uma banca aqui, então, na verdade, estou na Universidade de Passo Fundo. Agradecer a Cleci aí pela também conseguir toda a infraestrutura aqui para participar. Obrigado, Cleci. Então, o Rodrigo também fala da questão dos operadores, né? Justamente quem tenta fazer essa compatibilidade é a chamada teoria da transformação de Dirac e Orban. Tá? Eu nunca fui a fundo, tá, nessa parte. É uma parte bem espinhosa dos originais, mas se tenta, né, fazer uma correspondência ali entre justamente grandezas que aparecem na mecânica ondulatória e a mecânica, né, do Heisenberg. Então, existe uma certa compatibilidade que na época se constrói via essa teoria de Dirac-Orban. E tanto que quando Heisenberg chega no princípio da incerteza, ele não usa as funções de onda de Schrödinger, ele usa a teoria de Dirac-Orban. Né? Ele segue criticando Schrödinger e tenta trabalhar por esse grupo aí em paralelo ao Schrödinger. Então meio que fica assim um grupo, Einstein, de Broglie e Schrödinger, e esse outro grupo, Pauli, Dirac, Jordan, Heisenberg. Né? Esse pessoal todo foi para Copenhague em algum momento, né? Teve algum momento que Dirac, Pauli e o Heisenberg todos conviviam dentro do Instituto de Copenhague, e até eles têm um termo para essa época, isso virou chamado a física dos garotos, em alemão, né? Eu não sei falar alemão, mas chamava física dos garotos, porque de uma hora para outra tinha uma gurizada lá de 20 e poucos anos ganhando prêmio Nobel e andando pelo Instituto de Copenhague, né? Então, antes os professores veteranos, né, encabeçavam, né, as premiações e do nada, assim, tinha uma gurizada lá ganhando prêmio, pensando numa nova mecânica, e esse pessoal todo conviveu. Aquela foto famosa lá do Auditório 1, tá todo mundo sentado lá numa palestra que o Bohr ia dar. Então, isso é muito legal também pensar, né? A gente lê nos livros, mas essa galera viveu junto ali, conversando e debatendo, né? E o livro, a parte o todo do Heisenberg, até voltando à pergunta do William, aparece todos esses debates filosóficos que permearam essa construção, que não estão nos artigos, mas que permeavam os debates da conversa, assim, né? Saímos da conferência, sentamos no hotel e aí começamos a debater, e aí o Dirac tinha uma visão super materialista da realidade, o Pauli já tinha essa visão mais filosofias orientais, aí eles, né, debatiam. Então, é legal perceber, né, isso volta a ver uma física viva, né, assim, a coisa acontecendo, né? Acho que tinha que ter um BBB dos físicos, assim, numa Netflix da vida, assim, ia ser demais, assim. Isso, a teoria quântica, o Pedro fala, né, da questão relativística, né, isso é uma outra coisa interessante, a teoria do de Broglie é relativística, isso não aparece nos livros didáticos, mas toda a construção do P igual a H sobre lambda, o do lambda igual a H sobre P, é uma construção relativística, né, é uma visão que se constrói relativística. O Schrödinger tenta partir de uma teoria primeiramente compatível com a relatividade geral, não tem êxito. Isso está nos diários dele, isso nunca foi publicado. O Christian Joas, que é o diretor de Copenhague, do Instituto Niels Bohr, lá em Copenhague, enquanto eu estava visitando, né, ele trabalhava principalmente com Schrödinger, então ele abria assim, o computador e tinha os diários do Schrödinger no computador dele. Então tu via o Schrödinger tentando resolver, montar uma equação que fosse consistente com a relatividade geral, não consegue, tenta montar uma equação compatível com a relatividade restrita, chega no que a gente chama hoje de equação de Klein-Gordon, mas não publica, e aí constrói uma teoria não relativística que consegue obter os níveis de energia do átomo de hidrogênio, e aí ele publica, e aí tu tem todo esse desenvolvimento não relativístico, né? Mas depois tu tem o avanço da teoria relativística que vai desembocar, né, na teoria quântica de campos.
o Emerson Luna pergunta, professor Luna, quando comemoramos? 2025. E em 2025 é 100 anos desse artigo do Heisenberg da não comutabilidade, né? Esse artigo, os historiadores consideram um marco da mecânica quântica. Então, em 2025, a gente celebra aí 100 anos de mecânica quântica. Eliane comenta que o livro já está ali no link, né, de textos de apoio ao professor de física. O Max pergunta se o Einstein era positivista. Justamente o contrário, né, porque o Einstein era um realista, né, então ele ia defender esse não, mesmo as grandezas que eu não meço, elas devem estar lá, não é só porque eu estou medindo que algo é real. A realidade é justamente independente da minha medida, né? E o Heisenberg, no texto de 27, ele adota uma postura super radical, né? Ele diz, em 27 é o texto mais radical, eu acho, do Heisenberg. Ele vai dizer, não, só existe o que é medido. Se eu não meço, eu não digo nada, não sei se existe ou não, só o que é medido é o que existe. Isso é uma postura antirrealista, né? Então, em 25, já o abstract de 25, que é esse artigo que vai dar origem, né, à comemoração da mecânica quântica, ele já diz assim no abstract, vamos desenvolver uma mecânica só com grandezas observáveis. Então, ali já tem um prenúncio de visão positivista. Mas em 27 ele é mais categórico. O que eu não meço, eu não posso falar se existe ou não. A birra do Einstein, a implicância, era justamente com isso. Não, mesmo que eu não meço, deve existir, né? Não faz sentido ter uma realidade. Daí isso virou até, cunhou aquela expressão, né? Não me lembro quem falou, talvez tenha sido Mermin, né? Será que a Lua não está lá quando eu não olho para ela? Será que só quando eu olho para a Lua eu vejo a Lua? Ela está lá. Eu não olho, ela deixa de existir? A interpretação ortodoxa, né, claro, guardada as proporções é isso, né? Eu não meço o elétron, eu não posso falar nada. O Heisenberg disse, eu não posso medir a trajetória toda, não existe trajetória. Essa é a conclusão, né? Porque toda vez que eu tento medir um átomo lá, um elétron num átomo, eu vou acabar ionizando. Então eu vejo ele num ponto só, eu nunca vejo a trajetória do elétron. Então ela não existe. E isso é uma visão não realista, né? Essa era o problema do Einstein, assim, né? Ele não aceitava esse posicionamento. Os originais em inglês estão todos disponíveis no site do Prêmio Nobel. Quem lê inglês, né, e quiser ler outros discursos, né, a gente pegou só os de quântica, né, mas todos os discursos de todas as edições do Nobel estão lá no site do Prêmio Nobel, tá? Vocês entram no Nobel daquele ano e bem no final vai ter uma biografia do físico e bem no final tem um link lá para o speech, né, Nobel Lecture, né, eles chamam de Nobel Lecture. Daí abre um PDF lá, vocês vão encontrar. A gente deve retornar, as aulas recomeçam agora em junho, então provavelmente metade de junho, né? Então, provavelmente até julho a gente deve estar retomando o grupo de pesquisa e criação didática, né? Então, nas próximas semanas, a gente está só esperando justamente desse período de férias, porque muita gente vai parar, né? Daí na volta a gente retoma. Uhum. Então, né, como é que a gente justifica o ensino da mecânica quântica e quais perspectivas, né? Justamente assim, existem já várias pesquisas que tentam apontar possíveis linhas sobre isso, né? Eu, particularmente, tenho defendido uma visão mais histórica. Então, a possibilidade é justamente, né, a justificativa vai no sentido de trazer uma física atual, né, que não fique só nos tópicos, né, de 3, 4 séculos atrás, tentar trazer conceitos atuais, mas principalmente na educação básica, a abordagem ela tem que ser conceitual, porque o aluno não tem, né, condições de trabalhar as equações. Então, a gente tem que, e justamente aí está a importância do original, né? Porque o Schrödinger vai trabalhar tudo aquilo sem equação nenhuma. Então, a ideia é tentar dizer isso, o que é a equação de onda, o que está por trás, quais são os fenômenos, explicar. E, nesse sentido, tem uma perspectiva meio social, que pode ser a de mostrar os discursos que circulam e tentar, esse discurso faz sentido? É científico? Não é científico? Por que não é científico? Porque esse é o ponto, né? A gente tem que ganhar, esses alunos têm que ganhar autonomia, maturidade para saberem se posicionar sobre o que é científico e o que não é. Não é a gente só com autoridade epistêmica ir lá e apontar, isso está errado. Ele tem que entender por que está errado e o que está certo, por que está certo.
para que quando ele veja outro discurso, ele saiba identificar, né? Isso que a gente comentava antes ali da questão mais metafísica. Então, essa é a perspectiva, assim, talvez trazer episódios até dos discursos contemporâneos para analisar e trazer discursos conceituais, históricos, que permitam ele, então, refletir e chegar nas conclusões, né? Acho que essa, para mim, mais importante nesses casos específicos da física moderna do que resolver um problema especificamente na educação básica, seria ele entender essa história, entender o que está em jogo, o que é válido, o que não é, para saber se posicionar. Né? E, eventualmente, algumas equações a gente consegue levar, né? Alguns casos simples a gente consegue resolver mesmo na educação básica. Verdade, acho que fica aí, então, o convite já para 2025 a gente organizar, né? Vai ter um movimento de uma comemoração internacional, né? Eu não sei como é que se faz para participar, mas independentemente a gente podia, né, realmente fazer as nossas comemorações também. Eu sou parceiro. Tá bem, gente? Eu acho que é isso, já estamos chegando perto do horário. Acho que espero ter respondido todas as perguntas. Se eu não respondi alguém, quiser depois mandar um e-mail, contatar pelo Instagram, ou quiser, né, enfim, entrar em contato de qualquer forma, eu fico à disposição. Se alguém quiser participar das atividades ou discutir qualquer coisa, vou ficar muito feliz em, né, receber as mensagens e poder dialogar. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradeço mais uma vez ao professor Marco Antônio Moreira, à professora Naira, ao pessoal da Engenharia Física, por todo mundo que está aqui presente. Foi um grande prazer, e quem puder compartilhar esse material com mais pessoas aí, a gente fica bastante agradecido. E agradeço muito aos colegas aqui que participaram, né, os professores, alunos, né, e todo mundo que está aqui presente, usando essa noite aí, para a gente falar sobre mecânica quântica. Então, muito obrigado mesmo, gente, e acho que a gente pode ir encerrando por aqui.